Então vamos lá. Quem não pegou caderno e caneta, pega, porque tem muitas coisas legais para vocês estarem anotando, tá? E aproveita e clica nesse aviãozinho aí, encaminha para todas as professoras que você conhece, que tá com turma de alfabetização ou com alunos para serem alfabetizados, tá? Porque essa live promete, esse arraiá promete muita sugestão prática e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. Muito bem, boa noite quem tá entrando agora. Então, primeiro, gente, tá entrando muita gente nova na Ama Atividades Lúdicas, então eu queria me apresentar um pouquinho pro pessoal que tá chegando agora. Tem uma galera aí que já me acompanha, já tem um tempinho, né? Então, pra quem tá chegando agora, isso aí, caderninho pronto. Pra quem tá chegando agora, né, eu sou Ana Paula, sou professora da Rede Pública de Ensino, né, dou aula na Rede Municipal de Duque de Caxias, e comecei aqui nesse Instagram em 2020, em meio à pandemia, né? E o meu objetivo com o Instagram, ele sempre foi compartilhar atividades de qualidade, tá? Para ajudar outros professores. Por quê? A gente sabe que professor, gente, a gente faz tanta coisa, né? A gente fica sobrecarregado e às vezes falta tempo da gente sentar no computador, tá elaborando uma atividade, né? E encontrar uma atividade também de qualidade que se encaixe com a nossa realidade é bem difícil também. Então eu comecei a compartilhar atividades lá em 2020 e descobri esse mundo de possibilidades na internet, né? Então eu vim fazendo cursos, me especializando na parte de alfabetização, diante do desafio que eu sabia que eu ia pegar no passado, que era uma turma de 3º ano para alfabetizar. Então eu fui me especializando em alfabetização e com isso as minhas atividades também foram acompanhando esse nível, né? Então, e aí eu comecei a trazer todo esse conhecimento, tá, para as atividades da Ama Atividades Lúdicas, e aí vem crescendo cada dia mais. Então, eu espero que vocês que estão chegando agora se sintam bem acolhidos, tá? Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, pode estar me chamando no direct que a gente vai conversando. O que eu souber e puder ajudar, ajudo vocês. O que eu não souber, a gente vai aprendendo junto e é assim que a gente vai, né? Porque o professor, ele tá sempre estudando, tá sempre aprendendo e buscando sempre o melhor para os seus alunos, né? Então, vamos lá, gente. O objetivo da live é um arraiar, né? Quem não gosta de festa junina? Eu amo festa junina, gente. Junho, pra mim, é maravilhoso. Você gosta também? Coloca aí nos comentários pra mim. Quem gosta de festa junina e já começou a trabalhar com esse tema dentro da sala de aula? Então, a gente vai falar sobre festa junina, né? Então, gente, quando a gente tá em sala de aula, eu sempre procuro trazer um pouco da história da festa junina. Isso, vamos lá. Um pouco dessa história, né? Pesquiso, né? Trago para as crianças da onde surgiu a festa junina. E daí eu sempre gosto de trazer alguma coisa assim bem animada para a sala de aula, né? Para poder tá chamando a atenção deles e tá envolvendo eles nesse clima todo, né? Geralmente a gente enfeita a sala. Ainda estou, não confunda, Mônica. Para quem ainda não viu lá no meu Instagram, eu lancei uma sequência de atividades do livro Não Confunda, que também tá trabalhando todos os níveis de consciência fonológica, ele tá incrível, e a Mônica já tá trabalhando, colocando em prática aí na turminha dela. Então, gente, a minha sugestão para iniciar aí a trabalhar o tema da festa junina é essa parte da história, né? Como que essa festa veio para o Brasil, né? Aquela pequena introduçãozinha que a gente dá, né? Da onde que veio, como que é comemorado hoje, né? Antigamente era comemorado por quê? Né? Era comemorado a festa da colheita, para comemorar a colheita farta, né? A terra, aquela coisa toda. E hoje virou essa grande festa, muito alegre, né? Que geralmente a gente usa como desculpa para poder reunir famílias e amigos, né? Porque aí é aquela alegria total, certo? Então a gente vai introduzindo essa questão histórica, né, conversando com eles, e eu trouxe uma música também, para quem já também acompanhou aí no meu Instagram, eu compartilhei com vocês várias atividades de festa junina, muitas estão gratuitas no blog, tá? Sugestões de brincadeiras que podem ser utilizadas como motivação, e uma música que eu trouxe
como motivação para a nossa live de hoje, para a gente iniciar o nosso tema de festa junina, foi o Sanfoneiro Só Tocava Isso. Vocês conhecem essa música? Porque eu trabalhei com essa música no ano passado com a minha turma. É uma música super animada, eles gostaram bastante. Então eu trouxe um pouquinho dessa experiência para essa live de hoje, para estar dando sugestões para vocês, tá? Então, eu separei, fiz um caderninho, né, gente, com bastante dicas. 10 passos, tá? 10 sugestões de como conduzir esse tema na sala de aula. Isso. Então, primeira coisa, a música. O sanfoneiro só tocava isso, que é aquela: o baile lá na roça ia até o sol raiar. A casa estava cheia, mas mal se podia andar. Gente, eu cantando sou uma negação. Mas vocês sabem, conheceram, né? Sabe qual é a música que eu tô falando. Então, gente, o primeiro passo que eu dei com a minha turma foi o quê? Colocar música para eles ouvirem. Ainda mais que assim, ano passado a gente estava vindo de uma pandemia, né? Tá todo mundo carente desse clima de festa junina. Então eu coloquei a música para eles ouvirem e aí comecei a trabalhar a partir dessa música, tá? E aí a primeira atividade que eu fiz com eles foi dançar, né? Porque a gente coloca uma música na sala de aula, o que as crianças querem fazer? Elas querem dançar. Então a gente dançou, fizemos o nosso arraiá, né? Depois a gente fez uma roda e aí trouxe a consciência fonológica para trabalhar com eles, né? Enquanto a música ia rolando, eu marquei com eles o seguinte: vamos lá, gente, ó. Toda vez que a música aparecer a palavra sanfoneiro, vocês vão bater palma. Essa foi a primeira sugestão que eu dei, tá? Então a música ia acontecendo e aí eu fui observando eles. Tinha aqueles que quando ouviam a palavra sanfoneiro automaticamente batiam a palma e tinha aqueles que ficavam observando os outros, tá? Então, eu tô trabalhando aí com eles o quê? A consciência de palavras. Toda vez que eu ouvia a palavra sanfoneiro, batia a palma, tá? Esse foi o primeiro momento. Então, eu já peguei a consciência fonológica e já trouxe para minha motivação, certo? Depois que a gente fez isso, nós fomos pro registro do caderno, né? Então, vamos lá. Enquanto a música rolava, a gente registrava uma bolinha no caderno para cada vez que a palavra sanfoneiro aparecia. Por quê? Quando a gente bate palma, a gente não tem como quantificar isso, né, gente? Porque aí a gente vai batendo palma e as palmas vão se perdendo no ar. Quando a gente leva essa atividade para um registro no caderno, e aí toda vez que a criança ouve a palavra sanfoneiro, faz a bolinha ali no caderno, no final ele tem como quantificar. E aí a gente aproveita esse momento para poder contar, para registrar um número, né? Então aí a gente já entra também com a questão matemática, faz esse registro, né? E você pode marcar, eu marquei a palavra sanfoneiro, mas você pode marcar, pedir, né, dar o comando para eles com a palavra que vocês quiserem dar destaque da música, né? Então aí eu já peguei, fiz uma motivação, né, que foram eles dançando, trabalhei consciência de palavras, certo? Depois eu venho para consciência de sílabas. Como que a gente vai trabalhar a consciência de sílabas? Eu não tô pegando a palavra sanfoneiro? Então eu vou pegar e vou pedir. Vamos lá, gente, vamos contar quantas sílabas tem a palavra sanfoneiro. Então eles vão contar, né? Sanfoneiro, tem 4. E aí eu posso pegar uma outra palavra da música, que poderia ser roça, poderia ser qualquer outra palavra, para eles também quantificarem. E aí eu já vou questionando com eles, qual é a palavra maior? Qual é a palavra menor? Então aí eu já estou trabalhando a consciência de sílaba, eu já estou fazendo o meu aluno pensar, né, que a palavra ela é composta em pedaços, né? Se eu tenho uma criança que está presa lá no realismo nominal, eu já estou desenvolvendo tudo que ele precisa com essa intervenção para que ele possa estar pensando nessa palavra e não no significado, né? E aí a gente vai caminhando. Isso tudo a gente está fazendo exploração de forma coletiva, gente, com a turma toda, tá? Vocês sabem que a minha realidade ano passado foi uma turma de 3º ano, que tinha diversos níveis de escrita dentro da mesma sala, né? E aí eu sempre tive esse desafio de pegar um tema, nesse tema eu desenvolver atividades no coletivo para a turma inteira, e depois a gente vem segmentando a necessidade de cada um. Era uma forma que eu trabalhava. Então toda vez que eu venho aqui falar com vocês, conversar e trazer sugestões,
eu sempre mostro, eu volto um pouco nessa realidade, porque eu sei que é a realidade de muitos professores, né? Eu tenho recebido muitos directs, inclusive até de professores que eu nem sabia que existiam turmas multisseriadas que trabalham com crianças de 4 anos de idade até seria, aqui no Rio a gente fala que é do pré-1, né? Até crianças de 2º ano do ciclo de alfabetização. Então, assim, é uma discrepância muito grande. E aí o desafio delas tem sido justamente isso, pegar um tema e ir ajustando essas atividades, porque cada criança tem uma demanda, né? Cada faixa etária tem uma demanda e precisa desenvolver uma determinada habilidade, tá? Então, voltando aí para o nosso tema da festa junina, então vamos lá. Então a gente trabalhou com a mesma música, já trabalhamos a consciência da palavra, trabalhando consciências de sílabas, né? E aí também, uma outra coisa que eu destaquei aqui que a gente pode estar trabalhando é o significado das palavras. Tá tranquilo, Geise, beleza. Significado das palavras. Por quê? Eu coloquei no Instagram, e tem lá no meu blog, essa atividade aqui, tá vendo? Aqui eu tenho a letra da música, que a gente fez toda essa exploração, né? Nós cantamos, nós dançamos, nós exploramos a consciência de palavras, consciência de sílabas, né? E aí depois que a gente faz isso tudo, a gente vem e pode mostrar. Vocês podem estar fazendo um cartaz com eles, né? Realizando a leitura de ajuste. Aqui a gente chama leitura de ajuste, eu não sei na sua cidade. Que a gente vai cantando e vai apontando, mostrando o direcionamento da escrita para as crianças, tá? E aí, aqui nessa música tem algumas expressões que podem surgir como dúvida de significado, né? E aí a gente aproveita para estar ampliando esse vocabulário das crianças, porque, por exemplo, eu marquei aqui sol raiar. Às vezes a criança não sabe o que é isso, sol raiar, né? Então, assim, tá explicando essas expressões para eles. O reboliço, na minha turma surgiu essa dúvida. Mas, professora, o que é reboliço? Né? Reboliço é confusão, é muita gente, né? Aquela agitação. Então, a gente está trabalhando esse significado para estar ampliando também o vocabulário deles, né? De forma oral. E aí, depois que a gente fez isso tudo, a gente pode estar pedindo para que eles identifiquem as palavras que rimam, que aqui no caso da música seria raiar e andar, né? E aí a gente pode estar fazendo isso não só pedindo para que eles pintem essa palavra no texto, pode simplesmente pedir para identificar de forma oral, né? Porque a gente está trabalhando aí a percepção auditiva deles, né? A gente está começando ali, para quem está naquela fase de alfabetização bem inicial, a gente está trabalhando com um processamento auditivo, né? Afinando aí as habilidades para que ele possa estar percebendo o menor som, né, que é o fonema lá na frente. Então, quando a gente trabalha a rima, né, a gente está contribuindo para isso, porque aí ele tem que fazer, tem que perceber esse som que é igual lá no final da palavra, né? E aí, a gente já fez tudo isso, gente, olha. Eu tô olhando aqui no meu caderno porque eu planejei, tá, gente? Olha aqui. Olha a coisa eu anotei, porque senão depois eu acabo esquecendo, que a gente vai falando. E aí depois que a gente fez toda essa exploração, aí a gente tem a folhinha aqui com a interpretação, né? Aqui a gente trabalha a localização do título, os compositores, como significado da palavra compositor, que são pessoas que escrevem músicas, que compõem, né? E aí, aqui eu coloquei perguntas também, tive o cuidado de colocar perguntas na interpretação que tenham respostas objetivas e também subjetivas, tá? O que seria isso? Fazer também uma lista de palavras da música que eles lembram antes de ir para a música escrita. Muito bom. Trabalhando memória de trabalho. Olha que máximo essa dica. Isso aí, porque aí a gente está voltando lá na parte da motivação, a gente cantou, trabalhou tudo isso, né? E antes de mostrar o cartaz com a letra da música, perguntar para eles quais as palavras que eles lembram da música. Então, eles estão tendo que acessar essa memória de trabalho. Olha, muito legal. Gostei dessa sugestão, vou até anotar aqui. Gostei mesmo. Arrasou. E eles precisam muito, né, gente, desenvolver memória de trabalho, e essa sugestão é perfeita para isso. Então, assim, quando eu coloquei a interpretação de texto, eu coloquei pergunta objetiva e subjetiva. A pergunta objetiva é aquela que a criança vai ler o texto, né? Aqui no caso a música.
E aí ele vai encontrar essa resposta ali. E a subjetiva é aquela que ele vai ter que ter um certo entendimento, né, para poder ir além do texto para poder responder. Por exemplo, eu perguntei aqui, por que mal se podia andar? Então, assim, na música não está dizendo. Então, isso vai levar a criança a ter um nível de reflexão. Não, peraí, era uma festa, essa festa estava muito cheia, né? E aí, porque estava muito cheia, não podia andar. Não era porque estava vazio, né? Então, qual é a situação que está acontecendo? Então, assim, você está desenvolvendo também o raciocínio lógico da criança, quando a gente traz essa questão também subjetiva, né? Tá indo? Tudo bem, gente? Tá sendo útil para vocês até agora? Coloca aí para mim. Aí, depois disso tudo... agora vem a questão da turma que tem diferentes níveis, né? Então, até aqui, a gente está explorando a música, tudo de forma coletiva e usando a turma inteira, certo? Então, agora vem o desafio para a atividade, porque assim, até aqui na interpretação de texto, dependente do nível que a criança esteja, ela consegue acompanhar junto com os outros, né? A gente tem que ter na mente sempre que a gente está dando aula para uma turma, né? E aí, no meu caso, eram 20, tava sempre entre 20 e 24 na sala, mas eu sei que tem realidades de colegas que tem 30, 35, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade também. Ai, que bom, gente, tô feliz que vocês estão gostando. E aí, eu trouxe uma sugestão de uma atividade, porque se a gente tá numa turma de alfabetização, né? Um exemplo, no terceiro ano do ciclo até um primeiro, mas eu já tenho uma criança ali que ela é nível alfabético. Né? Então, assim, tem determinadas atividades que para ele não convém, é chato, não é desafiador, né? Então, uma atividade que eu gosto muito de usar com os meus alfabéticos é o texto fatiado. Aqui na folha tem 3 numa página que aí a gente corta, tá? Que aqui é uma atividade de leitura. Então, aqui eu tenho, ó, cada caixinha tem a frase de um versinho da música. Então, eles vão ter que recortar e colar no caderno na ordem correta, tá? Então, assim, se eu trabalhei a música, cantei, fiz lá a leitura do cartaz, dependendo se essa criança já é um nível alfabético bem consolidado, se ele já está lendo, né? Então, assim, você pode até desafiar e retirar o cartaz do quadro para que ele possa realmente ler e organizar ali a sequência das frases, né? Agora, se é um alfabético de nível inicial, aí você vê o que vai ser melhor, né? Que cada um conhece a realidade da sua turma. Se dá o apoio do cartaz vai ser bom ou não. Se o objetivo é a leitura, eu não colocaria o apoio, tá? Porque aí, se eu coloco o apoio, ele vai só olhar ali, né? Ver o que é igual e vai encaixar. Então, assim, o nível de desenvolvimento de raciocínio que eu tô querendo dele não vai ser cumprido, tá? Então, é uma sugestão. Então, enquanto os alfabéticos estão fazendo a atividade do texto fatiado, você pode estar desenvolvendo, né, atividades diretamente para alfabetização com aquele seu grupo que está precisando dessa necessidade, tá? Aqui, pelo menos na minha escola, a gente chama é uma espécie de recuperação paralela, tá? Como que chama aí na sua cidade? Coloca aí nos comentários pra gente. Porque assim, tem gente que fala que é o grupo de reforço, né? São aquelas crianças que estão com maior dificuldade no processo de alfabetização e que precisam de uma atenção mais especial para que eles consigam avançar nesse processo, tá? Aqui a gente chama de recuperação paralela. Se aí na sua cidade chama diferente, coloca aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Compartilha com a gente aí, tá? E o que acontece? No ano passado, gente, eu não tinha o recurso que eu tenho hoje. Reforço, ó, a Ju colocou. Na cidade dela chama de reforço. Então, esse ano eu tenho um recurso que é maravilhoso, que é chamado Portal, o Portal do Professor Especialista. Vocês conhecem? Quem conhece, coloca aí pra mim. Sim, quem não conhece, coloca não. Por quê? Por que eu tô falando que ele é maravilhoso, gente? Ele é um portal onde tem cursos, tá? Tem cursos de consciência fonológica, neurociência e alfabetização. E tem também um baú de atividades. E esse baú de atividades tem feito, assim, muita diferença
na minha prática. Porque tem muitas atividades ali prontas que eu consigo encaixar no contexto que eu quero, tá? Priscila tá falando que para os alfabéticos ela prefere dar o refrão dividido em palavras para dar mais tempo e fazer as intervenções com os não alfabéticos. Também é uma opção. Assim, se o alfabético for um alfabético inicial, eu sugiro a frase, tá? Porque pode ser que ele ainda tenha um pouquinho mais de dificuldade na leitura. Agora, se é aquele alfabético que está indo quase por ortográfica, aí a gente aumenta o desafio e dá segmentado em palavras, tá? Ó, no Ceará é reforço, os meninos falando que conhecem o portal, que é maravilhoso. Então, e aí a sugestão que eu trouxe agora é uma atividade que está nesse portal, tá, gente? Então a gente trabalhou lá o tema. O meu contexto eu levei a música do sanfoneiro, trabalhei tudo isso que eu já desenvolvi, que eu já falei aqui pra vocês. Passei uma atividade para os alfabéticos. Agora eu vou pegar aquele grupo de crianças que estão precisando daquele reforço, né, daquela intervenção mais direta para caminhar no processo de alfabetização. Não conhece, Geise? Então, se você quiser conhecer melhor, gente, depois me chama lá no direct que eu converso com vocês, tá? Mas fica aqui que eu vou mostrar um monte de coisa que eu peguei lá pra vocês, só pra vocês saberem como que a gente pode estar encaixando. Lá, esse portal do professor especialista, gente, ele traz pra gente, no mínimo, 4 temas, tá? Pra serem desenvolvidos ao longo de um mês. Então vem tudo explicadinho, vem um projeto, né? Por exemplo, esse da festa junina que tá nesse mês de junho, tá? Todo mês esse portal ele é alimentado com no mínimo 4 temas e junto com esses temas vem toda a explicação. Por exemplo, a festa junina. Toda a história da festa junina, desde quando chegou ao Brasil até os dias de hoje, tem lá no portal. Então você não vai precisar ir lá na internet pesquisar isso. Porque todas as informações teóricas que você precisa para levar para sua sala de aula também já vai estar nesse baú de atividades, entendeu? Então ele vem todo separadinho, vem o tema, vem o texto, vem todas as atividades que você precisa para desenvolver cada nível de consciência fonológica, desde o nível da palavra até o nível do fonema, até trabalhar a fônica também, tá? Então vem tudo direitinho, tudo contextualizado, tá? Eu não vou trazer aqui todas as atividades do portal, né? Porque eu quero também mostrar para vocês que às vezes o texto que você pega em alguma atividade não tá de acordo com a faixa etária das suas crianças, mas você tem a liberdade de estar escolhendo um outro texto e aí dentro desse texto você vai desenvolver aquilo que a sua turma está precisando e aí você vai imprimir só aquelas atividades que estão de acordo com o que você quer, né? E foi isso que eu fiz para dar continuidade a essa sequência do sanfoneiro, tá? E aí, essa atividade aqui, eu peguei lá no portal. Eu não tô trabalhando uma música, né? Que era um baile lá na roça. No baile, tinha o quê? Tinha uma banda, né? Na banda tem o quê? Aqui tá falhado, gente, que a minha impressora deu problema, né? Quem nunca atira a primeira pedra? A gente vai imprimir e aí começa a falhar. Então aqui, ó, tem os instrumentos musicais de uma banda de forró. E aqui o contexto é, ó, diga os nomes das figuras abaixo, conte as sílabas com tampinhas, bolinhas de massinha, lápis ou o que tiver por perto e ligue a bandeirinha. Ou seja, aqui eu tô trabalhando a consciência de sílabas. Então, se eu tô com uma criança no nível pré-silábico, eu preciso desenvolver com ele consciência de sílabas, tá? Consciência de palavras e consciência de sílabas. Então aqui ele vai falar, ó, sanfona, quantas sílabas tem? Tem 3, então ele vai ligar até a bandeirinha do 3, tá vendo? Então vai falar o nome da imagem, deixa eu pegar assim porque tá a luz. E aí a quantidade de sílaba vai ser ligada aqui na bandeirinha. Então ele pode desenhar as bolinhas aqui, uma bolinha para cada sílaba. Ele pode fazer bolinha de massinha e colocar. Pode colocar tampinha de garrafa, né? Para poder tornar essa contagem mais concreta. E aí tá ligando, entendeu? E aí, gente, por exemplo, essa folha aqui de atividade, eu tirei do portal do professor especialista. Então aqui, a sugestão é explorar dessa forma, contagem de sílabas e ligar. Mas você também pode direcionar outros comandos. Você pode pedir a criança para escrever, né? Para escrever a palavra, para escrever a frase, tá? Então essa é uma atividade que você pode estar fazendo com os pré-silábicos para fazer a intervenção com eles, tá? Enquanto isso, os alfabéticos estão lá envolvidos em outra atividade. Então,
Trabalhei aqui, ó, consciência de sílabas. Eu posso pegar, por exemplo, a palavra baile, né? Que é o tema principal aí da nossa música, né? Que é o baile lá da roça. Do baile, eu vou desenvolver, ó, isso aqui é outra atividade do portal do professor especialista, tá vendo? Já tá prontinha, é só imprimir e usar. Então aqui eu tenho o movimento fonoarticulatório para poder fazer o som do B, né? Que é o B. Tem os 4 tipos de letra, que é importantíssimo para a criança visualizar. Por mais que a gente, se for um primeiro ano, a gente cobre a escrita da letra bastão, porque ela é mais fácil de traçar, é importante que sempre a criança esteja visualizando os outros tipos de letra, porque senão, depois lá na frente, ele não vai ter a maior dificuldade para poder estar fazendo essa transição de uma letra para outra. Então é muito importante que eles tenham contato com todos os tipos de letra a todo momento, tá? Então aqui, ó, agora que você já conhece o som da letra B, vamos identificar outras imagens que iniciam. Ou seja, então a criança aqui, ela vai ter que circular as imagens que iniciam com o som B, né? Então ele vai falar, ó, casa, batata, aí batata, começa com esse som, que é o som do B. Então a gente vai circular. Então vai procurar todas as imagens que iniciam com o mesmo som, né, que é o som do B, ele vai circular. Então aqui eu já estou trabalhando a consciência do fonema, associado ao movimento articulatório aqui da boca, né, para poder trazer esse som, né, esse fonema e tornar isso mais concreto para a criança através da visualização articulatória. Então, gente, ó, eu peguei a música, peguei a palavra baile, trabalhei o som do B. Aqui o objetivo é só identificar o som. Identifiquei a palavra que começa com esse som, eu circulei, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou ir um passinho mais pra frente. Ó, a Maria falou que depois de circular pediu para escrever o nome. Sim, se a criança já souber escrever, beleza. Mas se for uma criança que ainda estiver lá, de repente, no nível silábico, com o valor sonoro das vogais, e aí a gente está começando a trabalhar essa questão da consoante, ele provavelmente não vai conseguir escrever, né? Vai escrever uma escrita espontânea, né? De repente esse foi o seu objetivo para estar estimulando essa escrita, né? Ali eu não pediria para escrever. No máximo que eu poderia fazer seria desenhar bolinhas para quantificar as sílabas também. E aí eu aproveitaria a mesma atividade para também desenvolver consciência silábica aqui, tá? E aí, depois que eu desenvolvi a consciência do som, né, do fonema, que é a consciência do som B, eu venho para outra atividade, essa daqui, ó, que também tá no portal. Então eu vou juntar, ó, o som, o B, com esse som aqui, que é o I. Então vai fazer o quê? Bi. Então eu vou olhar aqui, qual é o desenho que começa com esse som? Bi. É o bife, né? E tem também aqui a sílaba representada com as letras. Então ele vai colocar, vai ver qual é a sílaba que formou, vai colar e a imagem que inicia com essa sílaba, tá? Então aqui, ó, eu já tô saindo lá do fonema, já tô vindo para a formação silábica, né, para a formação de sílabas, sem seguir aquela ordem para criança que favorece na decoreba, né, a famosa decoreba. Porque aqui eu tô fazendo a criança refletir sobre o que ela tá falando, refletir sobre o som. E aí ela não está buscando na memória aquela sílaba que ela decorou. Então tem essa diferença, tá bom? Tá gostando, gente, das atividades? Depois, desenvolvi ali, ó, sílabas. Aí agora eu vim aqui para outra atividade. Aqui. Lembra dos alfabéticos? Estão gostando? Adotando tudo? Deixa eu respirar. Também quer ter acesso ao portal. Gente, quem está interessado nesse portal de atividades, que é o portal do professor especialista, me chama no direct, que eu vou estar liberando o link para vocês também fazerem parte, tá? Você tem a opção de assinar ele mensal ou anual, tá? É o portal do professor especialista. Quem tá à frente desse portal é a Carla Silva, psicopedagoga,
tá? Então a gente tem lá uma equipe maravilhosa de professores e especialistas que estão produzindo atividades tops, inclusive a partir do mês que vem vai ter alguns recursos também meus que vão fazer parte desse portal. Então assim, eu super indico que as meninas que estão aí presentes na live, que já fazem parte desse portal, que já assinaram, pode estar colocando aí nos comentários para vocês. Porque assim, a gente precisa, o professor precisa de tempo de qualidade, precisa de atividade de qualidade. Então assim, você tendo um local confiável, com atividades que são direcionadas, tá? De maneira adequada, para você estar imprimindo, encaixando na sua sala de aula, você imagina a quantidade de tempo livre no seu final de semana, com a sua família, tá? Então assim, um planejamento que você levava, sei lá, 5, 6 horas, eu não sei. Porque assim, se você botar o planejamento mais a elaboração de atividades, se você for sentar no computador para estar montando essa atividade, olha quanto tempo você vai demorar, né? E aí, se você já tem o contexto, né? E aí você tem da onde tirar aquelas atividades que você não precise ficar aí na frente do computador montando, então olha a economia de tempo que você vai ter. Então, ó, ajuda colocando aí, é maravilhoso, sobra tempo para viver, gente, olha isso, que máximo. É isso aí, Ju, tempo para viver. Você pega, organiza teu planejamento, claro, né, gente, o professor tem que planejar, tem que ser de acordo com a realidade da sua turma, entendeu? O texto, é aquilo que eu falei, você vai pegar o texto que você se sente confortável em trabalhar, que você acha que vai despertar o interesse da sua criança, mas as atividades que você pode desenvolver na sua sala de aula, né? Vocês estão vendo, eu peguei o texto do sanfoneiro, dali para aquelas crianças que estão ali na recuperação, que estão ali em reforço, em processo de alfabetização, eu já peguei atividades contextualizadas, já trabalhei a consciência fonológica, já estou desenvolvendo a fônica com elas, tá? Tudo a partir de um texto, tá? Tudo bem amarradinho, bem contextualizado. Então, se você tem interesse de entrar pro portal do professor especialista, me manda no direct que eu vou estar enviando o link para vocês, tá bom? E outra atividade aqui também do portal, que eu trouxe para vocês darem uma olhada, essa aqui já seria pro nível alfabético, porque o portal, ele traz atividades para todos os níveis, tá? Então, você tem essa facilidade de trabalhar com atividades diversificadas, tá? Dentro do mesmo tema. Por exemplo, essa aqui é uma atividade de leitura, olha. A criança vai ter que ler a frase e representar em forma de imagem, tá? Eles serão os artistas e vão ter que desenhar. Então, eu tenho uma frase, o violeiro tocou uma bela música. Tá vendo que tá dentro da música que eu trouxe, tá? Então, ele vai pegar e vai representar essa frase em forma de desenho, tá bom? Então, também, isso aqui é uma atividade para o nível alfabético, também do portal do professor especialista, tá? E aí, então, ó, se você quer fazer parte, manda pra mim, me chama lá no direct que eu envio o link pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? E as atividades são ótimas, você economiza tempo e acrescenta o seu planejamento. Isso aí, Maria, nossa, é o máximo. E, gente, a gente tá falando de alfabetização, né? E a gente não pode esquecer também do letramento, né? Porque eles caminham junto, é alfabetização e letramento, tá? E aí, a gente tá falando sobre festa, né? Sobre baile lá na roça. Voltando lá à nossa música de origem, que é do sanfoneiro, só tocava isso. Então, a gente pode já exploramos tudo que a gente queria nessa parte de alfabetização. Vamos avançar mais um pouquinho com essa turma. Então vamos lá. O que a gente precisa para organizar um baile? Né? A gente pode trazer essa reflexão para eles. Então, olha, a gente precisa de convite, a gente precisa de uma lista de convidados, a gente precisa de uma lista de comidas e bebidas. O que vai ser oferecido nessa festa, né? Porque festa tem que ter comida. A gente vai decorar, como que a gente vai decorar essa festa? Então, olha só, já são 4 tópicos aí que a gente pode estar puxando conversa para poder desenvolver com eles, tá? Por exemplo, a lista de convidados. A gente pode estar construindo com eles uma lista de convidados, né? Inclusive começando pelo próprio nome deles, né? Então, assim, eles são os primeiros convidados. E aí, quem eles convidariam? Então, a gente faz uma lista de convidados. Aí, quando a gente faz essa lista de convidados, a gente pode encaixar também nesse contexto a matemática. Porque aí a gente vai trabalhar a ordem, né?
É uma lista de convidados. Então, quem é o primeiro a ser convidado? O segundo, o terceiro, né? Você pode estar nessa lista mostrando para eles que existe um número ordinal que indica a ordem, que é representado pelo numeral e aquela bolinha que indica a ordem. Se não tiver a bolinha, e aí a leitura é diferente, né? E aí eu trouxe uma outra sugestão de atividade dentro dessa parte de matemática que a gente está puxando da lista de convidados, além de tudo aquilo que a gente pode explorar com a lista, né, gente? Através dos nomes que a gente já vem falando em outras lives. E aí eu não vou me estender muito, porque senão vai ficar muito longo aqui também. Então, ó, aqui eu fiz com o nome das crianças, tá vendo? E coloquei do primeiro até o 10º, e aí desenvolvi com eles essa ordem. Aí botei perguntas para eles me dizerem quem era o primeiro da lista, quem era o 7º, quem era o 8º, né? E aqui, esses nomes aqui são os nomes dos próprios alunos, por isso que eu montei a matriz, tá? Então, trabalhei com eles os números ordinais. Posso vir para cá, ó, coloquei os números ordinais para que eles organizassem em ordem alfabética. Então, já estou inserindo também mais um conteúdo aí para essa turma, certo? Acompanhando, gente? Então, ó, números ordinais, ordem alfabética. A gente pode elaborar um convite, né? Quais são as informações que a gente precisa colocar no convite? Quando a gente vai convidar alguém, a gente precisa colocar o quê? A gente precisa colocar o que vai ser, precisa colocar a data, o horário, né? O local para a pessoa chegar nessa festa. E no portal, gente, essa eu não imprimi, mas no portal do Professor Especialista também tem sugestões e já tem a matriz pronta, tá? Do passo a passo de como montar esse convite e lá aquela matriz pra gente estar fazendo. Pode ser feito no coletivo, pode ser feito no individual, aí vai depender de como estiver o nível da sua turma, tá bom? Matemática também pode ser trabalhado medida de tempo a partir do horário do convite, sim. A gente pode trabalhar os dias da semana, né? Vai ser que dia? Sábado, domingo, sexta-feira, qual é a data, em qual mês, né? Qual é o horário? E aí a gente pode estar fazendo problemas com eles em sala de aula, né? Se são, sei lá, são 9 horas da manhã, a festa vai acontecer às 18 horas. Quantas horas faltam para poder chegar? Isso, calendário, né? Então, assim, a gente está partindo de um texto dentro da festa junina e tá puxando outros conteúdos de diversas áreas, tá? Isso aí. Quem tiver mais sugestão, gente, pode colocar no comentário para poder compartilhar com a gente, que é sempre muito bem-vindo, né? Aqui a gente tá num arraiá pedagógico pra gente compartilhar ideias. Essa é a proposta da Ama Atividades Lúdicas. Isso aí. Então a gente entrou no convite, né? Então a gente já explorou aí uma produção textual, a gente está falando de letramento, né? Função social da leitura e da escrita. E a gente também, com essa música, a gente pode abordar a vida na roça, né? Porque o baile acontecia na roça. Ano passado eu usei um vídeo muito legal que eu baixei no YouTube, que é do Chico Bento, é um vídeo da Turma da Mônica, é Chico Bento, na roça é diferente. Se você digitar lá na pesquisa vai aparecer. É um videozinho bem curtinho, convite, receita também, Dani, verdade. Pode estar entrando na lista de comidas típicas e aí escolhendo uma comida, aí vem puxando a receita, né? As medidas da receita, o litro, né? A xícara, quilo, grama, né? Olha só, gente, a mente vai a 1000, isso aí. Muito bem. Me perdi. Na roça é diferente, do Chico Bento. Criar gráficos. Olha só, associando a comida típica à leitura de gráficos, que aí pode fazer uma votação, né, Flávia? Uma votação, qual é a comida típica preferida das crianças, né? E aí a gente vai marcando no gráfico, construindo o gráfico de comidas preferidas da turma. Isso. A minha é pé de moleque, tá, gente? Pra quem não me conhece, eu amo pé de moleque e paçoca. Tem amendoim, é a minha primeira escolha sempre. Isso, Dani, vida rural e urbana, é o que eu ia entrar agora, né? Esse vídeo do Chico Bento é muito legal e divertido, eles se amarraram, né? Então, assim, traz um tom um pouco lúdico, mais lúdico ainda, de diversão. E aí depois eu fiz uma lista com eles, né? Fiz uma comparação. Gente, o que tem na roça,
e o que que tem na vida da roça e o que que tem na vida urbana. E aí a gente foi comparando e listando essas diferenças. Isso, com os menores, trabalhar o gráfico pictórico, muito legal. Isso aí. Trabalhar local onde é produzido esses produtos, exatamente. E aí a gente listou, né, essas diferenças, como que é a vida na roça, como que é a vida urbana. Aí depois eu pedi para que eles desenhassem, fizessem uma representação, ó, em forma de desenho. Então eles tinham que representar aqui a vida no campo e aqui a vida na cidade. E aqui embaixo eu dei um desafio para cada criança, dependendo do nível que ele estava, tá? Então, se a criança já estava no nível alfabético, eu já pedi para ele escrever uma frase para representar cada imagem que ele desenhou. Se a criança ainda estava construindo essa escrita, eu pedi para ele escrever uma palavra sobre o desenho, tá? E aí eu conseguia ir aos poucos fazendo a intervenção na medida do possível. Comidas por regiões brasileiras. Nossa, esse tema é tão rico, né, gente? É exatamente isso. Aí propus também um caça-palavras, né, que é uma atividade de leitura. Eles tinham que encontrar aqui e depois vinha aqui classificando, né, as palavras que eram as diferenças entre o campo e a cidade. Então, a palavra que ele encontrava aqui, que tinha no campo, tinha que escrever aqui. O que tinha na cidade, tinha que colocar aqui, tá? E aí, voltando aí para essa questão da vida rural, alguém colocou aí, da gente trabalhar também o que é produzido, né? Na roça, esses alimentos e tal. E aí vem outra atividade, gente, do portal especialista também, portal do professor especialista, que é essa daqui, ó. Que a gente pode fazer e explorar elas de diversas formas, tá? E eu vou explicar um pouquinho delas aqui para vocês. Aqui, ó, é a colheita silábica. Eu me apaixonei por essa atividade. Então, aí você tem uma ficha com diversos produtos que são colhidos na roça, tá vendo? Onde a criança vai recortar e vai colocar aqui na cesta de acordo com a quantidade de sílabas. Olha, a imagem que tiver 2 sílabas vai ser encaixada nessa cesta, com 3 sílabas e com 4 sílabas. Só que a questão é, gente, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer na sala de aula, a gente pode explorar uma folhinha de diversas formas. Ó, preparo da terra, cuidado com o meio ambiente, né? Olha quantos temas vêm surgindo para a gente estar trabalhando isso com eles, né? E aí, nessa atividade aqui que a gente vai voltar para a questão da consciência fonológica, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode explorar isso aqui melhor, tá? Peraí, gente, deixa eu ver aqui onde que eu anotei aqui, porque é muito papel. Depois eu vou mostrar pra vocês a foto de como ficou isso aqui. Tá uma beleza, sabe? A gente vai jogando papel pra tudo quanto é lado. Então, aqui, antes da gente cortar essas imagens, a gente pode explorar isso aqui de diversas formas, né? O objetivo aqui era trabalhar a consciência de sílabas, mas você também pode trabalhar a consciência de fonemas, tá? Então, a gente tem fonemas aqui que se repetem no início da palavra. Por exemplo, o B, que é o fonema B que eu trabalhei lá do baile. A gente pode ver. Gente, qual é o nome da imagem que começa com o som do B, que é o B? Então, ele vai procurar aqui. Deixa eu tirar a cola aqui, porque tem o gabarito, gente, olha. Vem até o gabarito aqui, bonitinho. Que aí, quando você imprimir, você pode estar passando a fitinha para poder tirar a cópia para as crianças, tá? E aí tem o quê? Tem a beterraba, tem a banana, tem a batata. Então, a gente pode estar propondo para as crianças para pintarem com a mesma cor. Então, as imagens que começam com B, vamos pintar de azul. A imagem que começa com que é maçã, a gente vai pintar de amarelo, né? Então, a gente pode estar buscando, dentro da atividade, outras possibilidades de exploração. Então, aí eu estou trabalhando com a ciência do fonema. Não necessariamente eu devo mostrar essa letra nesse momento, porque o meu objetivo pode ser simplesmente treinar essa audição para essa percepção, entendendo? Então, assim, vai depender da sua intencionalidade. Se você já tem a intencionalidade, se os alunos já estão nessa fase de você associar o som à letra, você pode estar mostrando a letra também. Se não está, se você está trabalhando somente com o som, com essa percepção sonora, então a gente vai
trabalhar produzindo esse som e a criança falando o nome da imagem para poder identificar qual delas inicia com esse som, tá? Então, essa atividade também está no portal do professor especialista. Então, assim, vocês podem ver, gente, que são atividades que envolvem alfabetização, mas que trazem também possibilidades de exploração de outros temas, tudo junto tudo dentro de um contexto. Então, a gente tem a alfabetização, a gente tem o letramento, a gente tem a alfabetização que engloba a parte de consciência fonológica, que engloba a fônica, né? E a gente tem também como puxar outros conteúdos desses temas, tá bom? E além das atividades, do baú de atividades, a gente tem também 3 cursos que estão disponíveis lá, que é o curso de consciência fonológica na prática, tá? Que é um curso muito bom que, para quem aí tá ainda em dúvida de como trabalhar essa consciência fonológica, já vai ter acesso a esse curso que vai ser possível já entrar fazendo, para poder tirar suas dúvidas. Tem o curso Neurociência e Alfabetização e o curso Como a Criança Aprende. Então já você vai entrar já de cara com 3 cursos já para você começar a estudar. Pode identificar o som do B dentro das palavras, pode abacaxi, abóbora, isso aí. Pode também, gente, olha, tive outra ideia aqui. Vocês podem combinar com eles, por exemplo, o abóbora. Cadê a abóbora aqui? Peraí, deixa eu procurar aqui. Qual foi as palavras? Abacaxi, deixa eu achar aqui. O abacaxi achei. Então aqui, ó. O abacaxi. Você pode pedir para desenhar as bolinhas aqui, ó. Abacaxi. São 4 bolinhas. Em qual sílaba você ouviu o som do B? E ele vai lá e pinta aquela bolinha. Entendeu? Então ele já está localizando o som daquele fonema, não só no início, mas em outras partes da palavra também. Os cursos são todos maravilhosos. Olha, quem já fez, recomenda. Falta para Adriana só o Como a Criança Aprende. Muito bom também, Adriana, e tá lá no portal. E além desses cursos, você vai ter disponível também todas as atividades do baú. Essas que eu mostrei, não é nem o começo, gente, é muita coisa mesmo. Tá muito legal. E tem também lives exclusivas, também que eu super indico, tá bom? Então, mais uma vez, se você ficou interessado no portal do professor especialista, quer tirar dúvida, me chama no direct, quer o link para poder fazer parte desse clube e ganhar mais tempo com a sua família, mais tempo para viver, né? Como disse a colega aí, vem com a gente que eu também assino e também tiro muita atividade lá, como vocês viram aqui, né? Vale todo investimento, gente. Estou fazendo da Carla. Mas é esse mesmo, Flávia. Esse portal do professor especialista é o portal da Carla Silva, tá? Psicopedagoga. Isso. O portal Vale Ouro. Muito bem. É porque, assim, eu tenho um link de inscrição também. Então, se você quiser, quem não faz parte, é só pedir que a gente manda pelo direct, tá bom? E aí, gente, outra coisa. Nossa, tá quase 1 hora de live, mas deixa eu terminar aqui, gente. Que eu fiz um recurso, tá? Pensando na festa junina, tá? E pensando em desenvolver consciência fonêmica com as crianças. Porque eu tô atendendo algumas crianças que estão nesse nível, precisando desenvolver essa consciência fonêmica para que eles possam estar caminhando, tá? Do nível silábico alfabético para o nível alfabético, né? Ou aquela criança que já está ali no nível silábico com valor sonoro. Para que ele possa chegar ao nível alfabético, ele precisa desenvolver consciência fonêmica. E aí eu pensando nisso, sabe que a minha cabeça, né, fica ali martelando, pensando numa possibilidade de desenvolver um recurso que eu pudesse estar fazendo uma intervenção mais direcionada para desenvolver justamente essa habilidade que essas crianças estão precisando. E aí eu desenvolvi esse recurso aqui, tá? Eu já imprimi, plastifiquei, porque aí eu posso usar várias vezes, tá? São 10 fichas com comidas típicas de festa junina. Ó, aqui a gente tem o bolo, tem aqui a pipoca, tem o amendoim, que eu amo muito, o pão do cachorro quente. Com o tema da festa junina, eu foquei só nas comidas, tá, gente? E o objetivo aqui é trabalhar da seguinte forma.
Eu pensei, quando eu comecei a fazer o recurso, eu pensei na consciência fonêmica. Só que vocês sabem que para desenvolver a consciência fonológica a gente precisa de uma hierarquia, né? Então a gente começa lá da palavra, que é a unidade maior, e vem ali, né, diminuindo até chegar ao fonema, tá? A caneta que eu uso para escrever é a caneta do quadro. É essa daqui, tá? O que acontece às vezes comigo e que pode acontecer com vocês? Se eu demorar um pouquinho para usar, para apagar, pode ser que quando eu for apagar com o apagador não apague direito, né? E aí a gente precisa estar usando álcool. Pode acontecer, tá? Aí eu passo um álcool, um lenço umedecido que costuma apagar direitinho, tá? Então, gente, aí eu pensando na consciência fonêmica, poxa, mas né, tem uma hierarquia. E aí quem tem dúvida também, eu escrevi semana passada, tem um artigo no meu blog falando sobre essa hierarquia da consciência fonológica, tá? Então, pra quem não sabe, meu blog é Amo Atividades Lúdicas, é só você digitar lá no Google que vai aparecer e tem um artigo lá falando sobre a hierarquia e dando sugestões também de como trabalhar cada uma dessa etapa, tá bom? Então, qual é a proposta aqui? Primeiro, aqui a gente... outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Todas as imagens desse recurso, eu procurei colocar imagens reais, tá? Por quê? Tem muitos professores que têm me procurado que estão com turmas com pré-adolescentes já, né? Só que ainda em fase de alfabetização. E aí, dependendo da imagem que você coloque, fica muito infantilizado, né? Então, esse recurso eu procurei botar fotos, porque aí a gente pode estar ampliando esse campo de exploração. A gente pode usar com crianças que estão na pré-adolescência, com jovens e adultos que estão em processo de alfabetização, né? Por ser a foto mesmo, por ser a imagem real, né? Da comida, no caso aqui, né? Então, olha, aqui a gente tem sílaba. O que a gente vai fazer? Né? A gente tem a palavra bolo. Então, ó, bolo. A gente vai desenhar. Ó, você pode desenhar com a caneta. Pode usar tampinha de garrafa. Pode usar grão de feijão. Pode usar massinha. O material que você quiser, tá? Então, ó, a gente vai marcar aqui. Bolo. Tem 2 sílabas, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tô trabalhando consciência silábica. Então, se eu tenho um aluno que está no nível pré-silábico, tá? Eu não vou fazer essas 2 etapas. Eu paro aqui, tá? Essa é uma das vantagens do recurso, porque ele pode ser desenvolvido com crianças desde o nível pré-silábico até lá o silábico alfabético e alfabético também. Vou mostrar para vocês depois. Só que a gente tem que respeitar a etapa que a criança está. E tem que saber cobrar aquilo que eu preciso cobrar no momento certo para não frustrar. Então não adianta eu pedir para o meu aluno pré-silábico escrever a palavra bolo, colocar aqui as palavras, as letras que ele precisa para escrever a palavra bolo, se ele não tem consciência de sílaba. Se ele não consegue perceber os sons, né? Então assim, ele está no nível pré-silábico, eu quero tirar ele do pré-silábico, eu preciso desenvolver consciência silábica com ele. Então, eu posso usar as fichas com ele, só assim. Bolo. Aí eu venho pro amendoim. Aí ele vai desenhar amendoim. Vai desenhar 4 bolinhas. Até ele consolidar isso aqui. Consolidou, a gente vai para a próxima etapa. Tá? Consolidou a etapa, foi pro nível silábico. Tá? Ele chegou no nível silábico com valor sonoro, depois da gente desenvolver tudo aquilo ali, né? Que a gente já mostrou sobre os fonemas, sobre as sílabas e tudo mais. E aí ele ainda continua escrevendo de forma silábica, ou seja, botando uma letra para cada sílaba, tá? Então a gente vai desenvolver agora com ele a consciência fonêmica, que é o quê? É a sequência desses sons, tá? Desenvolvi aqui consciência de sílaba, certo? Aí agora eu venho, ó, o bo. Quantas bocas, quantos movimentos na boca eu faço para fazer o pedacinho bo? E aí a gente pode botar um espelho para ele comparar, né? Quantos sons, quantos movimentos eu fiz. Então eu fiz 2 movimentos. Então eu venho aqui no som, ó, e coloco aqui 2 movimentos. Então esse é do pedacinho bo. E agora aqui, ó, no lo. Quantas boquinhas eu fiz, ó? Lo.
Foram duas, o L e o O. Então, eu venho aqui e coloco mais duas bolinhas. Entendeu? Então, aqui, eu já estou associando quantos sons tem em cada sílaba. E aí, depois que eu associei isso, né? Eu já falei para o meu aluno que cada som representa uma letra, né? Então, a gente vai agora registrar essa palavra. Então, ó, o bo, o b, b. Qual é a letra que faz esse som? Ah, é o B. Qual é a outra letra que faz o outro som que tá junto com esse? Ó, bo, é o O. Então, a gente vai botar aqui. Então, a gente já vai construindo aqui essa escrita, ó. O lo. Ah, eu ouvi o O. Mas é só o O? Vamos falar de novo? Olha, você não percebeu que são duas boquinhas? Cada boquinha é um som. E cada som é uma letra, né? Então, ó, lo. Então, é o L até ele chegar à conclusão do O. E aí, ele vai construindo essa escrita. Tá vendo? Então, isso aqui vai fazer com que ele já avance lá pro nível alfabético, tá? Só que, lembrando, gente, daquilo que eu falei, tem que respeitar as etapas, tá? Se o aluno, ele tá pré-silábico, você vai usar só o nível da sílaba. Se o aluno, ele tá no nível silábico, já com valor sonoro, a gente vai usar essa parte do som, vai identificar os sons. Não precisa, nesse momento, cobrar dele a letra também, se ele ainda tá no início. Agora, ele consolidou isso aqui, aí a gente vai, né? Chegou lá no nível silábico alfabético, ele já sabe que tem mais alguma coisa, mas nem sempre ele identifica. Então, a gente tem que trabalhar isso, e aí a gente já passa para essa etapa aqui das letras. Então, o mesmo recurso pode ser usado desde o nível pré-silábico até o nível alfabético. Lembra que eu falei para vocês? E aí, as palavras assim, compostas por sílabas simples, a gente vai usar até o nível silábico alfabético. Mas, por exemplo, o amendoim, a formação silábica já é diferente. Então, essa palavra aqui, ela já pode desafiar aquela criança que está no nível alfabético e você está querendo levar ela para o nível ortográfico, né? Porque aí ele tem que perceber esse ó, amém, esse som do n depois do e, né? Amendoim, não é amendoim, é amendoim. Então tem mais um som aí. Qual é a letra que representa esse som? Entendeu? Então tem também. E aí, esse recurso aqui, gente, que eu fiz, eles são 10 páginas com o tema da festa junina. Tá vendo? Refrigerante, ó, refrigerante. Olha a dificuldade ortográfica aí. Para a criança que está no nível alfabético, você está querendo levar ele a um nível de reflexão já para o ortográfico, né? Ó, canjica, todas são as fotos, tá vendo? Curau, aqui a gente entra na questão cultural, né? Nem toda criança conhece o curau, a gente pode levar receita, pode estar mostrando para eles. Então, são 10 fichas de com tema da festa junina. E além dessas, vocês sabem que eu não faço trabalho pela metade, né, gente? Eu sou demais. Tem mais 20, gente. Tem mais 20 fichas sem tema que você pode deixar no seu armário para você ir usando aos poucos com cada criança, conforme você for percebendo a necessidade deles. E existe também uma progressão pedagógica, tá? A progressão aí desse pensamento, tá, gente? Ali no tema de festa junina, eu já comecei com 2 sílabas, com uma sílaba, se não me engano, tem a palavra pão, né? Só que aqui, com essas daqui, que são 20 fichas, eu organizei elas da seguinte forma, tá? Aí vocês vão encontrar 5 fichas com palavras monossílabas, 5 fichas com palavras dissílabas, 5 com palavras trissílabas e 5 com palavras polissílabas. Por isso que são 20 fichas, 20 páginas. São 5 páginas com palavras em cada classificação dessa. Por quê? Se a criança está começando a refletir com a criança, principalmente a consciência fonêmica, né, que é um pouquinho mais complicado, é a etapa considerada mais difícil da consciência fonológica, você não vai começar pedindo à criança para identificar os fonemas presentes na palavra telefone, por exemplo, né? É uma palavra muito grande, então você vai começar lá do comecinho. Então vamos pegar uma palavra pequena. Eu tenho aqui, ó, nó. Nó tem uma sílaba.
tem 2 sons e é escrito com 2 letras, tá? Então, assim, trabalhei lá com as palavras monossílabas, ele já tá entendendo o processo, tá se achando. Eu vou trabalhar com 2 sílabas. E aí, com 2 sílabas, eu posso trabalhar, por exemplo, lua. Lua, apesar de ter 2 sílabas, eu tenho somente 3 sons. Então, de 2, eu já aumentei mais um som para ele, que ele possa perceber, tá? Depois, eu já vou lá para a palavra de sílaba. Eu vou ampliando essa dificuldade para que ele possa cada vez mais ir consolidando esse processo. Depois eu venho para a palavra trissílaba, panela. E depois eu venho para a polissílaba, por exemplo, furadeira. Entenderam, gente? Então, assim, esse recurso que você vai levar hoje, quem tiver interesse, me chama no direct também, que eu vou mandar o link para vocês, tá? É um recurso com 30 páginas. A forma de explorar são N possibilidades, como vocês viram. E o valor dele é apenas R$20, tá? Esse aqui é um arquivo pago. Ele custa apenas R$20 e você vai receber em PDF. Então, você pode imprimir quantas vezes você quiser. Você pode imprimir tipo de folha que você quiser, plastificar, deixar guardado no seu armário. E aí, naquele momento que você tem sempre aquela criança que você precisa dar uma atenção maior, né? E aí o tempo às vezes é corrido, né? E aí você tendo essas fichinhas prontas, você tem um repertório para estar fazendo uma intervenção, nem que seja pegar ali 10 minutinhos, né? Enquanto a turma está envolvida em outra atividade, você pega ali aquela criança, faz aquela intervenção mais direta, mais direcionada, né? Oferecendo o estímulo certo e adequado para que ele possa caminhar para a próxima etapa, tá bom? Eles evoluem muito mais rápido quando se sentem seguros e percebem que já estão conseguindo escrever uma palavra. Que recurso perfeito, com todos esses cuidados pedagógicos. Isso aí, obrigada, Priscila. Então, gente, é isso. Manda, se a live valeu a pena, se o caderninho aí tá cheio, manda coraçãozinho, tá? Manda um emoji aí. Imprimir 2 páginas fica muito pequeno? Não, não fica, Ju. Inclusive, dá para imprimir 2 páginas por folha, né? Porque eu sei que às vezes o recurso, né, fica um pouquinho custoso, né? Que a gente tem que trabalhar com essa economia de recurso também. Mas dá para imprimir e não fica muito pequeno não, tá? Dá para explorar muito mesmo. Bom, gente, então é isso. Mas fico muito feliz que vocês tenham gostado. Espero que tenham saído daqui com a cabeça borbulhando de ideias, porque esse é sempre o meu propósito aqui com essa página, dar sempre muitas direções, muitas ideias para que vocês possam estar fazendo na sala de aula, possam estar conseguindo resultados com seus alunos. E, gente, quando vocês fizerem alguma coisa, me manda lá no direct, tá? Como é que foi, o que deu certo, o que deu errado, né? Porque nem sempre tudo dá certo. Às vezes tem coisas que dá errado, a gente tem que, né, ter aquele jogo de cintura e replanejar. Mas é isso, meus amores, ó. Fica com Deus. Um beijo no coração. E vamos botar o arraiá pra sala de aula e animar essas crianças, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.